Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio BNC Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias Entrevista tem a satisfação de conversar com o professor Dr. Carlos Eduardo Moreira. Ele é doutor em Políticas Públicas e Educação, assessor educacional há mais de 20 anos nas secretarias municipais de educação do Estado de Santa Catarina e também aqui já trabalhou nas cidades irmãs. Professor universitário também mais de 20 anos, autor de livros, capítulos de livros e artigos em educação. Meu caro professor, doutor Carlos Eduardo, mas seja muito bem-vindo à CBN Entrevista. É um prazer conversar com o senhor e vamos falar sobre perspectivas na educação básica no Brasil pós-pandemia. Por gentileza. Olá, professor Aloísio, boa tarde. Saúdo os ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, dizer que é um imenso prazer retornar aqui a este local, a esta rádio, para debater com o senhor temas tão importantes da educação do nosso país e, por que não dizer, do mundo. Tenho certeza que nós teremos uma bela de uma aula na tarde de hoje. Sabemos que a pandemia trouxe mudanças para a educação do país e do mundo, principalmente nesses últimos 3 anos. Preciso saber do seu entendimento quais foram as principais mudanças para a educação básica no Brasil de 2020 até agora. Por gentileza. Uma delas foi a mudança do lugar de estudo, de aprendizado, de ensino, da escola para a casa do professor e do aluno. Isso tem consequências extremamente graves. Outra coisa também muito importante tem a ver com o currículo. Aquilo que deve ser ensinado, professor Aloísio, nas escolas, seguindo a Base Nacional Comum Curricular, que neste tempo da pandemia, principalmente em 2020, com a suspensão das aulas, foi necessário, então, desenvolver um conjunto de atividades, denominadas pelo Conselho Nacional de Educação como atividades pedagógicas não presenciais, e essas atividades indicaram, então, a necessidade da família, dos pais responsáveis, apoiarem e criarem um ambiente adequado para que os alunos pudessem, enfim, estudar. E, nesse sentido, foi definido um conjunto mínimo de conteúdos, de objetos de ensino, desenvolvimento de habilidades específicas, para que fosse mantido o contato, a ligação da escola com a família, com esses alunos, e também garantisse uma sequência didática. Uma outra mudança que nos chama muita atenção foi exatamente a utilização de uma forma nunca vista da chamada cultura digital, dos recursos técnicos pedagógicos, com o uso de ferramentas digitais, em que houve a necessidade de um novo aprendizado ou de um aprendizado por parte de muitos para usar esse material e essas ferramentas. E, além disso, eu citaria uma quarta mudança bastante significativa, professor Luiz, foi justamente a perda de uma perspectiva, de uma visão de formação coletiva. E isso, para nós, é extremamente sério e tem significados muito importantes que estão relacionados diretamente àquilo que nós chamamos também de perdas. Professor Carlos Eduardo, nós sabemos que professores findando a sua carreira no magistério, o uso exatamente em relação à questão do computador era o mínimo, então mínima coisa que ele tinha de habilidade para fazer o movimento com a máquina. Qual foi exatamente as grandes dificuldades em relação a esses professores que estavam já com um passo na aposentadoria, que não estavam, digamos, motivados de forma alguma para engrenar nesse novo método que você faz ou faz. Não tem aquele negócio de empurrar com a barriga. O senhor tem alguns casos, algumas experiências nesse sentido, depoimentos de profissionais altamente capacitados,
né, em relação ao conhecimento, mas não com a habilidade para mexer com a informática. É muito importante essa sua pergunta, porque até então nós tínhamos um ensino fundamental, principalmente fundamental e parte do médio presencial. No caso do ensino médio, de forma complementar, mas no ensino fundamental, essencialmente presencial. E por conta disso, os professores, obviamente, estavam acostumados a lidar com o seu trabalho ou trabalhar, desenvolver o ensino de forma presencial. E eu acompanhei vários municípios, né, onde tivemos diferentes reações, né? Podemos dizer que muitos aderiram a essa perspectiva, entenderam que seria necessário, né, assumir essas estratégias, aprender a utilizá-las pedagogicamente, com intencionalidade pedagógica. Outros resistiram, né, e outros, infelizmente, não puderam, inclusive, desenvolver, né, esse aprendizado com instrumentos digitais, porque faltou a conectividade, faltou a infraestrutura necessária para que os alunos pudessem se manter conectados e, ao mesmo tempo, aprendendo, né, o tempo todo ou dentro daquilo que é planejado, de acordo com o currículo mínimo estabelecido. Então, eu posso dizer ao amigo que tivemos, sim, diferentes reações, mas, em geral, a maioria dos professores tiveram essa oportunidade de aprender a usar essas ferramentas. Em Santa Catarina, para o amigo ter uma clareza em termos de dados, nós tivemos em torno de 45% dos alunos com conectividade adequada para essa educação à distância trabalhada de forma virtual. E para o amigo ver como é grave o fato de nós não termos ainda a conectividade necessária. Por outro lado, também os professores transformaram suas casas em uma espécie de estúdio, de escritório, e aprenderam a lidar com ferramentas, com materiais que até então não sabiam. E hoje a gente vê em conversa com muitos, em cursos de formação continuada, que vários professores já se acostumaram e aprenderam a lidar com essas ferramentas, e eu tenho certeza que continuarão a utilizá-las, mas sim de forma complementar em relação ao ensino presencial. Muito bem. Um pouquinho mais sobre perdas ainda, meu caro professor doutor Carlos Eduardo Moreira. Dá para encher a boca, né? Eu acho que essa é uma questão muito interessante. Mas eu despertaria em relação às perdas. Eu sei que o senhor está muito bem preparado. O senhor entende que houve perdas significativas para o aprendizado dos alunos da escola pública municipal nesse período? Você vê, nós estamos canalizando a escola pública municipal, que é a base de tudo. Com certeza. Essa expressão, inclusive, perdas, professor Aloysio, ela aparece no Brasil de forma muito clara e publicizada na fala da professora Maria Helena Guimarães de Castro, a nossa presidente do Conselho Nacional de Educação, fazendo menção aos relatórios, né, de países no mundo em que aparece já identificada essa perda. As perdas, elas são diversas. Podemos dizer as perdas comportamentais, porque os alunos perderam muitos hábitos sociais, escolares, e também hábitos de estudo, em especial a leitura da palavra escrita. É algo extremamente preocupante, é algo que vai ser discutido e trabalhado ao longo dos anos em função das suas consequências. Além dessas perdas, a gente pode falar das perdas pedagógicas. Essas são as mais graves. As perdas pedagógicas têm a ver pelo fato do não aprendizado dos objetivos de ensino, dos itens programáticos, enfim, do não desenvolvimento de habilidades cognitivas fundamentais para o aprendizado escolar. E essas perdas pedagógicas, elas agora, professor Aloysio, com o retorno das aulas, agora me refiro 2021, a partir de 2021, com o retorno às aulas presenciais, foram diagnosticadas pelos professores, através de testes, de conversas, no acolhimento do retorno às aulas presenciais. E o que se indica em termos de pesquisas, tanto no Brasil, aqui eu destaco o trabalho da Fundação Getúlio Vargas e também trabalhos da Undime, e podemos falar, né, da OCDE no mundo, perdas, professor Aloysio, em torno de 40% a 45% de aprendizado daquilo que deveria ser aprendido. O que significa que o professor
né, trabalhou com um mínimo curricular neste tempo, o aluno não aprendeu o suficiente, e se aprendeu o mínimo, e agora nós temos que fazer o que o Conselho Nacional de Educação chama do contínuo curricular, ou seja, o que não se aprendeu em 20, se aprende em 21, o que não se aprendeu em 21, se aprende neste ano em 22. Com relação às perdas pedagógicas, o próprio Ministério da Educação está disponibilizando para as escolas um sistema de avaliação que pode ser utilizado, inclusive de uma entidade que eu pude visitá-la em Juiz de Fora, pertence à Universidade Federal de Juiz de Fora, o CAED, que é um centro de pesquisas em políticas públicas, especialmente em avaliação, que tem dado orientação suficiente para que a gente possa saber efetivamente até onde o nosso aluno chegou, o que ele efetivamente aprendeu e a partir daí trabalharmos dando sequência ao currículo regular. Muito bem, meu caro doutor Carlos Eduardo, o senhor nos colocou assim com bastante transparência, filtrou muito bem toda essa questão e com dados, pesquisas e cientificamente comprovado. Mesmo com a pandemia, em 2021, foram realizadas conferências municipais, intermunicipais e regionais de educação por todo o Brasil. Eu sei que, em especial, aqui em Santa Catarina, o senhor coordenou várias conferências em diversos municípios, regional, né, a parte de educação mesmo de Santa Catarina, sendo também de muitos o palestrante principal e oficial, e muitas delas o senhor esteve realmente presente. Considera válido o uso de trabalho mesmo com a pandemia? Ou ainda, não poderia ter sido realizados no período pós-pandemia? Só Luiz, com relação às conferências municipais de educação, que deveriam acontecer em 2021, e também conferências intermunicipais e regionais de educação, devo dizer que nós seguimos o que a lei determinou e também as orientações do Fórum Nacional de Educação, que coordenou todo este trabalho. Como participei de muitas conferências municipais e tive a oportunidade de coordenar uma conferência regional de educação com 18 municípios, eu digo ao amigo com total convicção que teria sido muito melhor esperarmos outro momento, são condições mais adequadas para debater o chamado documento referência, que está sendo aperfeiçoado nessas conferências, será aperfeiçoado também na Conferência Estadual de Educação, as estaduais, e também a Conferência Nacional em novembro de 2022, e este documento referência, que vai dar origem ao documento final, será a fonte principal que vai dar origem ao projeto de lei do terceiro Plano Nacional de Educação, que na verdade nós temos aí as prioridades para a educação do país de 2024 a 2034. A pandemia atrapalhou muito, foram feitas muitas conferências virtuais de educação, houve uma ligeireza extrema, não conseguimos aprofundar vários temas e deixamos de discutir, professora Luiz, vários temas. E o que é preocupante é que tanto no documento referência, este que foi fornecido pelo Fórum Nacional de Educação para ser discutido, debatido e aperfeiçoado, como também, no momento dos debates, nós não percebemos, inclusive, a alusão às universidades brasileiras. É de uma extrema gravidade. Cabe também ressaltar que eu estou me referindo ao movimento oficial, o movimento da CONAI, mas existe um movimento considerado popular, alternativo, dos movimentos e organizações progressistas, chamado CONAP, que também tem seu calendário, tem suas discussões, seu documento de referência e pretende produzir um documento final que vai se contrapor a este documento final da CONAI. São duas perspectivas diferentes, ideologicamente diferentes, mas nós que trabalhamos para o Estado, trabalhamos para os municípios, tivemos que necessariamente seguir o movimento CONAI. Mas voltando ao ponto fundamental da sua pergunta, eu entendo que o momento não foi o mais adequado e que nós, por conta disso, claro, evidente, valorizamos os problemas e os desafios que estávamos vivendo
com a pandemia e pensamos ações, pensamos metas, estratégias para o enfrentamento dessa pandemia e das perdas. Isto também é muito válido, mas com certeza a educação não se pensa tão somente para um tempo curto, mas neste caso para 10 anos, e isto realmente é muito preocupante. Meu caro professor Dr. Carlos Eduardo, vamos falar um pouquinho sobre o uso das ferramentas virtuais. E aí eu lhe pergunto, dentro do seu entendimento, mesmo com o fim da pandemia, assim esperamos, e há de acontecer esse fim da pandemia, as escolas e as secretarias municipais de educação vão se utilizar mais regularmente dessas ferramentas em seu trabalho coletivo e formativo? Qual é a sua opinião? Bem, professor Luiz, como nós conversamos antes, com a suspensão das aulas, né, em 2020, em função de todo o temor e dos dados do que se tinha de informação sobre a pandemia, como eu disse, houve um grande aprendizado e uma utilização dessas ferramentas virtuais, ferramentas vinculadas a esse mundo da internet, podemos dizer dessa forma, de forma geral. E com isso, claro, nós aprendemos muitas coisas. No caso das conferências municipais também, utilizamos muito dessas ferramentas virtuais, dessa cultura digital, e o empenho foi muito grande de todos, cabe ressaltar, mas entendemos que a utilização dessas ferramentas não deve substituir as aulas presenciais. As aulas presenciais, isso ficou muito confirmado, muito bem evidente em toda a discussão que se teve com o retorno das aulas, principalmente conversando com os alunos e professores, é sem dúvida nenhuma a interação presencial, professor-aluno, com conhecimento, que produz o melhor resultado. Mas seja como for, nós também utilizamos essas ferramentas, professor Luiz, para várias coisas. Fizemos reuniões pedagógicas, fizemos capacitações diversas, reuniões com os pais, né? Fizemos também encontros com inúmeras instituições, em especial as duas instituições de controle institucional, que se refere ao Tribunal de Contas e Ministério Público, que neste tempo tiveram uma atuação fenomenal de orientação, de apoio e também de cobrança, evidentemente. E também utilizamos essas ferramentas em termos pedagógicos. Então, podemos dizer que vai ser muito difícil abandonar o uso dessas ferramentas, tanto no processo de gestão dos sistemas, da escola, como também na gestão do aprendizado dos nossos estudantes da Escola de Educação Básica. Mas aqui cabe ressaltar que nós vamos ter que desenvolver muitas atividades de formação continuada para que os nossos profissionais detenham maior capacidade de utilização. Em alguns casos foi até um pouco engraçado, porque alguns realmente não tinham noção nenhuma de como produzir um vídeo, né, editar um material, de fazer pesquisa, de usar uma plataforma, por exemplo, né? E isso foi muito interessante. E passado um período, claro, evidente, o pessoal aprendeu e hoje em dia se utiliza como um material complementar em tempo de aulas presenciais. É interessante que algumas coisas aceleraram um processo que iria de forma normal e gradual acontecendo, estruturando e desenvolvendo. Assim foi uma maneira forçada de um avanço tecnológico, ganhamos alguns anos nesse sentido, né, professor? Econômico, porque antigamente se falava uma reunião, é deslocamento, é tempo, assim, da sua casa, reunião com os pais. Todos podem participar e opinar. Quer dizer, racionalizou muitas atividades e com resultados excelentes. É importante o que o senhor fala em relação a essa ideia de uma conectividade permanente. Então, o que nós temos no caso dos sistemas de ensino, já é uma expressão que aparece na literatura, é falar de sistemas de ensino conectados. Quer dizer, os pais conectados à escola, os professores conectados à direção, à coordenação e também as secretarias de educação conectados a todos eles, e dessa forma nós temos uma circulação melhor das informações, como o amigo falou, uma economicidade maior, que é um princípio da administração extremamente importante,
Nós temos também uma garantia maior, né, da informação, entre aspas, verdadeira, né, e dessa maneira a habilidade nos processos de trabalho, ao mesmo tempo de tomada de decisão, que é o grande papel, é a grande funcionalidade que nós encontramos nos meios virtuais que estão sendo utilizados neste tempo da pandemia, que se mantém. Muito bem. Professor, além desses aprendizados do período da pandemia, o professor pode citar outros tipos, outros aprendizados? Podemos dizer que a educação, após o fim da pandemia, não será mais a mesma como era antes de 2020? É possível nós afirmarmos isso? Bom, é um exercício de futurologia, mas é uma análise que os historiadores dizem, o amigo como historiador, né, de falar de tendências, né? O que está indicado? Quais são as tendências? Bem, uma delas que parece evidente é que a aula presencial é, sem dúvida nenhuma, a aula mais importante, é o momento mais importante de aprendizado e desenvolvimento de nossas crianças. Uma segunda possibilidade ou de entendimento nessas tendências tem a ver com o que nós acabamos de falar, o uso da cultura digital no trabalho educativo nas escolas. Não podemos abandonar isso, inclusive é um dos objetivos citados, uma das competências citadas, né, como competência na Base Nacional Comum Curricular. Uma outra tendência que fica muito evidente, professor Aloysio, e aqui eu quero dizer um pouco da minha experiência de ter visitado alguns países do mundo, e por outro lado um pouco da minha tristeza e, em alguns momentos, a irritação, nós ainda termos, em vez de escolas, puxadinhos. Me desculpem alguns, eu sei que tudo é feito com muito carinho, muito amor, com muito esforço, mas não faz sentido ter ainda, não faz mais sentido, escolas que não tenham a estrutura mínima necessária para um trabalho sério e adequado pelos professores. Chega de improviso, chega de adiamento. Nós precisamos, de uma vez por todas, da infraestrutura necessária e adequada para que as nossas escolas funcionem bem. Além da infraestrutura, eu quero aqui destacar, professor Aloysio, inclusive, que os nossos secretários, prefeitos que estejam nos ouvindo, vereadores principalmente, não deixem de observar a exigência da Lei 3.935 de 2019, lei federal, que estabeleceu a obrigatoriedade das secretarias de educação contarem com psicólogos e assistentes sociais. Por que esses profissionais, professor Luiz, são tão importantes? Nós que atuamos anos em universidades, sabemos do seu trabalho, sabemos daquilo que eles podem realizar e também pela própria lei estabelecida do novo Fundeb, temos que ter nas secretarias a chamada equipe multiprofissional. Essa equipe que vai avaliar os nossos estudantes da educação especial, essa equipe que vai dar o suporte técnico necessário para as nossas secretarias. Então eu diria para o amigo, pelo menos, né, esses três são importantíssimos, né, em relação aos aprendizados que tivemos na pandemia. Meu caro professor, doutor Carlos Eduardo, nós já estouramos o tempo, mas eu tenho que fazer mais um questionamento. Para o ano de 2022, no seu entendimento, quais são as principais perspectivas para a educação básica no Brasil? E em seguida o senhor vai realmente nos abandonar forçosamente aqui por causa do nosso tempo. Por gentileza. Bem, eu acho que a mais importante que todos estão aguardando é que nós vamos então retornar às condições adequadas, suficientes para o ensino e aprendizado. Ou seja, o retorno às escolas com aulas presenciais, isto para nós é muito importante. Essa é uma perspectiva que se coloca, mesmo agora com a nova onda, que nós estamos aí muito preocupados, mas o que está indicando é isso. Uma outra perspectiva que nos interessa muito é um grande debate que nós vamos ter, professor Aloysio. Não podemos esquecer que teremos eleição estadual e também eleição federal. E com isso um grande debate a respeito dos projetos de governo para a educação do país. Eu acho que isso vai ser muito interessante. E uma terceira perspectiva que eu acho bastante interessante e significativa é imaginar que nós vamos poder passar a limpo a educação básica
e sair de toda essa pandemia, de toda essa dificuldade que foi o enfrentamento da pandemia, com muitos aprendizados, mais fortalecidos e com a perspectiva de melhorar o trabalho educativo nas nossas escolas de educação básica. Professor Carlos Eduardo, em nome de toda a nossa equipe da CBN, agradecemos sua importante e proveitosa entrevista e desejamos ao senhor que logre êxito nos seus estudos, nas suas pesquisas. Enfim, o senhor tem produzido muito pela educação do Estado de Santa Catarina e no Brasil. Por gentileza, deixe uma mensagem aos nossos ouvintes. Bem, eu quero destacar um aspecto significativo de tudo isso que nós conversamos, que é a necessidade de realizar pesquisas. Nós estamos fazendo, na verdade, levantamentos, são pesquisas tipo survey, são pesquisas rápidas, mas precisamos continuar investindo em pesquisa. O professor pode pesquisar a sua prática, o secretário pode organizar pesquisa, as universidades, as diferentes organizações podem pesquisar para que a gente possa entender efetivamente o que aconteceu com tudo isso que nós vivemos e também, por outro lado, buscar alternativas fundamentadas em relatórios, artigos, livros, pesquisas, enfim, científicas, que o nosso país faz muito bem e nossos profissionais de educação sabem muito bem desenvolver. Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN, retornamos quarta-feira que vem, às 14h30, com mais um convidado. Até lá!